Os dinossauros existiram há mais de 230 milhões de anos atrás, mas a verdade é que a vida visível no nosso planeta já ocupa esse espaço há mais de meio bilhão de anos atrás, e a maioria das pessoas não sabe sobre isso. Por isso, eu trago aqui para vocês os top 6 períodos antes dos dinossauros. E não esqueçam de dar o like, de se inscrever e de apertar o sininho para receber conteúdos nesse canal, porque aqui a ciência está sempre em alta. O período Cambriano é o primeiro deles, há 541 milhões de anos atrás, quando já existiam alguns animais visíveis da famosa fauna do Ediacariano. Mas aqui a situação explode quando surgem os primeiros predadores, como o Anomalocaris, que era ativo, ou predadores mais passivos, como a Ischia, que era um verme comedor de esponjas. Sem falar nos primeiros vertebrados, como Picaia, que aparece aí, e, além disso, a inovação do Cambriano, que eram as carapaças duras, e aí vários grupos aparecem no registro fóssil, como os crustáceos, como os famosos trilobitas e algumas criaturas menos conhecidas, como o Wiwaxia, que é um verme, um molusco. Os paleontólogos ainda não decidiram muito bem o que esse bicho é. E se você quer saber um pouco mais sobre a explosão do Cambriano, comenta aí embaixo e eu vou ficar feliz em responder. Quem sabe eu faço um vídeo só sobre isso. E no final do Cambriano acontece uma pequena extinção que elimina vários desses grupos que acabaram de surgir, mas os que sobrevivem avançam e evoluem no Ordoviciano. Há 485 milhões de anos atrás, mais uma explosão se sucede, a famosa explosão do Ordoviciano, e nela aqueles ancestrais como Picaia lá do Cambriano evoluem em peixes um pouco mais reconhecíveis, os ostracodermos, e além disso temos as maluquices do período, como os cefalópodes gigantes, como Cameroceras. Mas a inovação começou na terra firme. Finalmente vamos encontrar as primeiras plantas, já que existem fósseis de esporos no Ordoviciano, se bem que as evidências moleculares de plantas vêm desde o Cambriano. E existem várias evidências que apontam que os primeiros artrópodes a colonizarem a terra firme também surgiram no Ordoviciano, como talvez até os primeiros aracnídeos. E para conquistar um ambiente terrestre sendo sujeito a possível desidratação, só com um exoesqueleto incrível que evita que a água saia. E isso você pode conferir aqui em cima sobre o exoesqueleto dos artrópodes. E claro, o Ordoviciano termina em, adivinha, mais uma extinção em massa, que elimina aproximadamente 4/5 de toda a vida nos oceanos. Mas os sobreviventes prosseguem e evoluem no Siluriano. E o Siluriano, há 444 milhões de anos atrás, começa com as plantas se tornando cada vez mais complexas em meio terrestre, enquanto os artrópodes, inclusive os insetos, vão colonizando esse ambiente. Enquanto lá nos oceanos, os peixes continuam um pouco parecidos com as versões do Ordoviciano, ainda sem mandíbula. E a grande atração desse momento são os euripterídeos, também conhecidos como escorpiões gigantes. Se esses predadores já não vão matar alguém só de susto ao ver uma coisa dessas no meio do oceano, ainda assim existem outras ferramentas, até porque os maiores euripterídeos alcançavam 2 metros. O Devoniano começa há 419 milhões de anos atrás e agora os peixes viraram o jogo, porque agora eles têm mandíbula e vão subir na cadeia alimentar. Não é à toa que esse período também é chamado de Idade dos Peixes. E existem diversos grupos que surgiram de peixes nessa época, desde os primeiros condrictes, tubarões, até os placodermos, que são peixes que já estão extintos, mas que eram bem assustadores, tinham cabeças duras. E o grande superpredador dessa época, o Dunkleosteus, pertence a esse grupo. São mais de 8 metros de medo. E nós temos os peixes normais, ou osteíctes, se você preferir. E dentro desse grupo tiveram alguns que resolveram fugir desse ambiente de competição enorme com os condrictes e placodermos e resolveram ir para o meio terrestre. Então, há mais ou menos 375 milhões de anos atrás, ainda no Devoniano, nós temos o gênero Tiktaalik, que é um peixe que tinha barbatanas fortes o bastante para levantar o corpo do animal um pouco. E
muitos paleontólogos acreditam que ele faz parte dessa transição dos tetrápodes que surgem na terra firme, que vieram a partir de peixes na água. E há mais ou menos 370 milhões de anos atrás, mais para o final do Devoniano, nós já temos os primeiros tetrápodes que certamente andavam em terra seca, como é o caso do Ichthyostega. No Carbonífero, finalmente, há 359 milhões de anos atrás, nós mudamos o foco dos oceanos para a terra firme. Eu não estava aguentando mais falar de água. E aqui, as primeiras árvores que surgiram lá no Devoniano vão começar a se adaptar e se espalhar pelo mundo e formar os primeiros conjuntos de árvores, plantas e animais. Como é que é o nome disso? Floresta. E claro, com tantas plantas assim dominando o mundo, os níveis de oxigênio da fotossíntese sobem lá em cima e aí ocorrem os insetos gigantes, já que os insetos absorvem o oxigênio diretamente da atmosfera, um pouco diferente do funcionamento nos vertebrados. Em algum vídeo a gente pode falar sobre isso. E surgem aberrações como Meganeura, que tinha o tamanho de um gavião, ou Arthropleura, que tinha também 2 metros de comprimento. E, para melhorar um pouco essa situação horrenda, nós temos os primeiros répteis surgindo no final do Carbonífero. E a característica essencial é aquele ovo de casca dura, diferente dos anfíbios que têm um ovo de casca mole, porque isso faz com que o ovo não se desidrate no ambiente e permite que os répteis possam de uma vez por todas se livrar da água e se espalhar pelos continentes no mundo que estavam começando a se aproximar suspeitamente. E isso culmina no Permiano, quando surge o supercontinente Pangeia, como a gente conhece. Isso há 299 milhões de anos atrás, quando surgem 2 grupos que estão prestes a dominar o mundo. Um deles são os sinapsídeos e o outro os diapsídeos. E a diferença entre eles é mais nos buracos do crânio, mas eles todos são descendentes dos amniotas, aqueles répteis que surgiram lá no final do Carbonífero. E no Permiano, os sinapsídeos são aqueles que dominam, como é o caso dos exemplares que têm uma vela nas costas, como é o Dimetrodonte ou o Edafossauro. Enfim, existem diversos. E depois de várias centenas de milhões de anos, serão os mamíferos. Mas isso aí é uma cena dos próximos capítulos. No final, acontece o pior evento da história da vida visível, a extinção permotriásica, que é um evento que elimina nada menos que 70% da vida terrestre e 95% da vida nos oceanos. Imagina isso, que foi um evento que aconteceu por vulcanismo e um possível meteorito que caiu no Brasil também, mas isso talvez em outro vídeo. E aí entramos no final do Paleozoico, que é uma era que inclui todos esses 6 períodos que a gente falou até agora, e o início do Mesozoico, e aí começa a vida dos diapsídeos, que evoluem, bom, vocês já devem imaginar no que é. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A propósito, deem uma olhada no canal do Isaac, de Ciência em 5 Minutos, em que ele fala de vários assuntos também muito maneiros, porque a ciência tem que estar sempre em alta. E não esqueçam de seguir o meu Instagram, em que eu mando memes e curiosidades a mais sobre os vídeos que eu faço aqui no YouTube. E eu encontro vocês lá e também nos vídeos aqui em cima de temas similares. E a gente se vê neles. Fui!